Oi, pessoal. Eu estou aqui para fazer o relato do desdobramento que eu tive hoje. Hoje é dia 1º de junho, né? Hoje é dia 1º de junho de 2022, 1º de junho, para as pessoas saberem o dia. Eu tive o desdobramento agora de tarde e eu tive um outro desdobramento antes de ontem, tá? Mas os dois foram fortes, mas esse de agora de tarde foi bem forte o negócio, foi bem claro, tá? Eu estava dando uma lida num livro e os espíritos, em determinado momento, falaram assim: você já está terminando o livro, faltava poucas páginas para terminar. Eles falaram: você fecha esse livro, quando você terminar esse livro, não vamos precisar que você deite, para que nós vamos te desdobrar. Aí eu falei: tá bom. E aí quando eu terminei, eu deitei para eles me desdobrarem e eu senti o meu espírito saindo mesmo, né? Totalmente consciente, né? De uma forma bem sutil. Eles me ajudaram ali em algumas coisas também que estava precisando. E eles estavam me mostrando o que estava acontecendo. Então, gente, o que está acontecendo, o que eles me mostraram, é o seguinte: a única forma desse planeta se tornar um mundo regenerado, um mundo de amor, é não ter mais preconceito de religião e de questões doutrinárias. Eu sei que existem várias religiões diferentes e também existem formas de pensar diferentes dentro de uma mesma religião. Exemplo, existe um espírita que pensa de uma forma, existe outro espírita que pensa de outra. Eles pensam igual em algumas coisas, mas são divergentes em outra, tem outra interpretação. Ou então tem alguns que não acreditam em determinadas coisas, mas tem outros que acreditam, mesmo dentro da mesma religião. E isso, como nós viemos falando aqui nos vídeos, vem causando muita confusão, porque tem gente que quer impor a forma dela de pensar na outra, não acredita na outra, diz que o que a outra disse não existe, que é impossível e tudo mais, né? E a gente sempre fala que vem sempre a espiritualidade vem trazendo sempre algo novo, então a gente nunca pode dizer que algo é impossível, porque sempre, né, vem uma resposta no decorrer dos anos, né? Que muita coisa que é impossível é considerado impossível agora, daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos é totalmente possível, né? Entendeu? Por exemplo, quem ia imaginar que há 150 anos atrás ia imaginar que nós íamos ter esses celulares que nós temos, entendeu? E naquela época lá, se falasse disso, era impossível, entendeu? Hoje, se a gente falasse que pode ter um avião que consiga andar 30 mil quilômetros por hora, vão dizer que é impossível. Agora é impossível, mas daqui a alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, um avião andar 30 mil quilômetros por hora é totalmente possível. Estou dando um exemplo, entendeu? Então, isso causa muita briga, muita divergência. E quem é que se aproveita disso? Os espíritos que não querem o progresso da humanidade. Os que não querem, os nossos irmãos aí que estão equivocados, que não querem o progresso da humanidade. Então, os mentores, os benfeitores espirituais me desdobraram e eles estavam me mostrando que tem uns espíritos aí, porque não pense vocês que estamos em transição planetária, que estão sendo retirados os espíritos do umbral e levados para outro planeta, que já acabou. Essa transição ela só começou. Ainda existem muitos mesmos espíritos das trevas que são muito inteligentes, muito ardilosos, e eles não querem que essa humanidade progrida. Então, todo tipo de trabalho espiritual em prol do progresso, independente da religião que seja, pode ser qualquer religião, se for feito de coração, em prol do progresso, da evolução dos seres humanos, isso incomoda muito eles. Principalmente se é alguma coisa que você bota no YouTube que pega o mundo inteiro, isso incomoda muito eles não querem, então eles vão lutar contra. A partir do momento que você participa de um trabalho espiritual desse, você tem que ter na cabeça: entrei na guerra, eu vou ser atacado, e eu vou ser atacado por gente que eu não enxergo, eu vou ser atacado por gente que eu não vejo, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente: por mais que a gente tenha mediunidade, o que a gente vê é muito pouco, tá? Tem gente que acha que a gente vê tudo quanto é espírito. Não vê, tá? Então a gente está lutando contra algo invisível, mas que é muito real,
existe, tá? E não tem como discutir hoje mediante as provas que já tem através de livros, experiências de muita gente. Eu respeito os céticos, respeito os ateus, tá? São todos filhos de Deus, mesmo sendo ateus, eles são filhos de Deus, porque Deus continua existindo mesmo eles não acreditando, tá? Então, essa situação é uma situação complicado. Então, a partir do momento que a gente faz um trabalho espiritual desse, eles vão fazer de tudo. Eles vão vir na parte espiritual dos desencarnados, eles vão hipnotizar muitos desencarnados que têm menos conhecimentos do que eles para poder fazer o serviço deles, e eles vão usar todos os encarnados que estão em sintonia com eles. Mas só que tem um problema, tem muita gente que acha que não está na sintonia, não está tudo bem comigo, eu não estou na sintonia. E entra direto na sintonia. Nós mesmos entramos, eu, Sabrina, Sônia, a gente entra direto, tá? E não percebe. Uma faltinha de paciência, uma fofoquinha de falar do outro que acha que não é. Não é fofoca não, só estou falando do outro que é para ajudar. Vamos ajudar ele. Aí fica falando do outro de uma forma carinhosa, de uma forma mansa, com o intuito de quer ajudar, mas isso é uma fofoca. Eles já vão lá e entram. Entendeu? Então, é muito perigoso, que o negócio, gente, é muito mais ardiloso do que a gente possa imaginar. Muito mais, muito mais, muito mais mesmo. Esses espíritos são extremamente inteligentes. E mesmo a gente estudando e tendo conhecimento, a gente estudando livros para entender como é que esses espíritos das trevas agem nas mentes, mesmo estudando, a gente cai direto. Mesmo tendo conhecimento, a gente cai direto, porque a gente às vezes está aqui, a gente esquece, a gente é distraído, a gente perde a vigilância, a gente não consegue manter a vigilância 24 horas por dia, a gente sai da vigilância direto, e muitas vezes a gente está na vigilância e mesmo assim a gente sai da vigilância estando na vigilância, tá? Então, gente, é muito perigoso, só não cai na trama deles quem espíritos assim do nível de Jesus, e nós não temos esse nível. Nós não temos essa evolução. A gente não vibra no amor fraterno 24 horas por dia. Tá? Então, é muito perigoso. O que os benfeitores me mostraram é que tem uns espíritos aí das trevas, que eles não me disseram quem são. Se é mago negro, se é outra... Não importa. São espíritos trevosos, tá? Que não querem o progresso, que têm um conhecimento absurdo na manipulação das mentes. Tá? Absurdo. Então, o que acontece? Eles estão trabalhando em todos os âmbitos. É claro que eles trabalham na política, em vários lugares, mas os benfeitores me mostraram nessa parte de espiritualidade, que é a parte que nós estamos. Tá? Ele não mostrou parte de política, nada disso. Eles mostraram na parte de espiritualidade, das religiões. Tá? E qual é o intuito deles? Como a gente aqui na plataforma tem um certo conhecimento de como eles agem, eles não podem vir de uma forma muito tá na cara, assim, muito forte. Então eles estão fazendo o negócio de uma forma tão sutil, mas tão sutil, que a gente aqui estava caindo entre nós mesmos. Não era grave, nada grave. A gente estava caindo. E estava causando dano entre nós, entendeu? E era coisa boba, coisa pequena, mas que é coisa pequena que eles vão lá e entram. Aí a gente até fez a reunião aqui agora entre a gente conversou sobre para a gente ficar mais vigilante, ficar atento, tá? Os benfeitores me mostraram que eles estão fazendo isso de uma forma tão sutil, mas tão bem feita, que qual é a ideia deles primeiro? A ideia deles é colocar dentro do próprio trabalho uns contra os outros, para um brigar com o outro, sentir raiva do outro. Se sentir raiva do outro, ferrou. Eles já vão entrar. Para ficar um magoado com o outro, ou chateado com o outro, qualquer coisa. Porque eles destroem os de dentro. Aí o trabalho acaba. Eles conseguiram. E qual é a outra trama que eles estavam me mostrando? Uma casa contra a outra. Um médium contra o outro. Irmãos de fé, um contra o outro. Seja quem tem vídeo no YouTube ou quem não tem. Uma igreja contra a outra. Um centro espírita contra o outro.
Um centro espírita contra o centro de Umbanda. Um centro de Umbanda contra o centro espírita. Um centro de Umbanda contra o centro de Umbanda. Uma igreja evangélica contra o centro de Umbanda. Um centro de Umbanda contra a igreja evangélica. Um centro universalista contra outro centro universalista. Um centro universalista contra o centro de Umbanda. Um centro universalista contra a igreja. A igreja contra o centro universalista. E muitas vezes, sabe como é que eles trabalham nas mentes? Porque nenhum médium, gente, nenhum médium na face da Terra, e eu estou incluído nisso, não pode dizer que não, eu não sou usado, não vou ser usado por eles. Vai ser. Vai ser. E os mentores vão deixar, porque é escolha, é nosso livre-arbítrio. A partir do momento que a gente entra em sintonia com eles, nós fizemos uma escolha. E os benfeitores, Jesus, eles respeitam. Tu fez uma escolha, tu que quis entrar em sintonia. Ah, mas eu não sabia. Não importa, tu entrou na sintonia. Ah, eu morri, desencarnei e fui para o umbral, mas eu não sabia que o que eu fazia me levaria para o umbral. Não importa, foi na ignorância, mas não fez? Vai para o umbral. Por isso que é bom ter o conhecimento de como funciona o universo, porque mesmo na ignorância, tu vai para o umbral. Tá? Então, eles fazem isso de uma forma sutil. Vou dar um exemplo. Eu canalizo com Jesus, vamos dar um exemplo. Estou canalizando com Jesus Cristo aqui. E aí chega um outro irmão, seja de uma religião que for, e fala assim: olha, é impossível ele canalizar Jesus porque Jesus destruiria ele. Isso daí é a convicção do irmão, é a forma dele de ver as coisas, é a interpretação dele. Mas nem sempre a interpretação dele é a mais correta, por mais que ele tenha conhecimento e um tempo de caminhada muito longo. Tá? E aí, o que acontece? Por causa disso, o irmão não aceita, ele vai e fala de uma forma assim, vamos supor, muito educada, muito mansa, para dizer que aquilo é impossível. Tá? Sabe o que ele está fazendo com isso? Ele está desacreditando e desmerecendo o meu trabalho que estou canalizando com Jesus. Ele está desacreditando e desmerecendo. Aí muita pessoa que está gostando da mensagem não tá, e está acatando a mensagem, fazendo reforma íntima e evoluindo, o que ela vai fazer? Ela vai dizer assim: pô, fulano disse que é impossível, que não sei o que e tal, mesmo falando de uma forma amorosa, com muita educação e tudo mais, a pessoa não quer mais saber de ouvir a canalização de Jesus com Pedro. Aí ele acaba tirando a pessoa do progresso, porque a mensagem que Jesus traz e outros espíritos são mensagens para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E aí a trama das trevas em ação com tudo. Essa é a trama das trevas dando certo. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, mas a pessoa, fulano ou fulanos, muitos, né, porque não foi um só, foram vários, fulano, falou de uma forma muito educada, falou de uma forma muito sensata. Fulano e cicrano já tem 30, 40 anos de caminhada nessa parte espírita, umbandista, universalista. Né? Então, na cabeça das pessoas, ele sabe tudo. A pessoa sabe tudo, não sabe. Nós temos um conhecimento minúsculo do universo. Muito pouco, gente, muito pouco. Então, isso é a trama deles dando certo, porque os mentores me mostraram isso, tá? E mostraram hoje, dia 1º de junho de 2022, eles me mostraram isso. Eles mostraram para mim, os trevosos, trabalhando na mente de outros irmãos, de espíritas ou umbandistas, ou seja, da religião que seja, de uma forma tão sutil, gente, dando lá inspiração, intuindo, inspirando de uma forma tão sutil, e eles intuem e inspiram para falar, sabe como? Como diz assim: você vai falar manso, você vai falar com muito amor, você vai falar com carinho, mas você vai dizer que é impossível. Porque aí, quando a pessoa fala isso, ele vai tirar um monte daquilo ali, de outros. Aí os das trevas vencem, conseguem o que queria. E não são pessoas ruins. Os benfeitores me mostraram, me falaram assim para mim: meu filho, são ótimos servidores da luz, são ótimos, mas estão caindo nessa, por causa de convicções. Porque os das trevas, eles não estão botando nada na cabeça deles, eles só estão aumentando o que já existe. Eles trabalham em cima da convicção da pessoa. Uma convicção equivocada. Porque se não fosse uma convicção equivocada, eles não trabalhariam.
Tá entendendo? Então, isso está acontecendo. E muita gente vai dizer assim, não está acontecendo comigo. Gente, está. Está. Tá? Está. Por exemplo, eu canalizo com o Osho. Tá? O Osho vem para exortar e também traz muitos conhecimentos junto comigo. Tem certas coisas que ele bota na minha cabeça para falar que eu acho muito incisivo assim, na minha concepção, né? Às vezes nem é nada tão fortíssimo também que vai prejudicar ninguém, não é nada disso, que eles não fazem nada para prejudicar os outros. Mas eu filtro o que ele fala. É claro que tem coisas que às vezes, tem umas técnicas na canalização que eles usam que tu não consegue segurar, que vai, bum, quando tu vê já foi, tá? Mas tem muita coisa que dá para filtrar, tá? Então, no último vídeo que eu gravei dele, eu fiz isso, né? O pessoal ficou falando, deixa ele falar, gente. Depois, os ataques vão vir para o Osho, não, gente, vai vir tudo para mim. As energias negativas que as pessoas vão fazer com a mente, com as emoções, vai vir tudo para mim. Porque eles não vão pensar no Osho, eles vão pensar no Pedro. Tá? E aí a pessoa pensa e sente alguma coisa, gente, é na hora. Pensou e sentiu, vai para o endereço vibratório na hora, vem tudo para cima de mim. Eu não senti raiva, não senti, não. Será que não sentiu? Será? Tem certeza? Tem certeza? Porque tem gente que pode ficar muita raiva, porque às vezes o que foi dito incomodou. Se incomodou é porque tocou onde tem que mudar, onde precisa mudar e nós não queremos. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, tá? Com os próprios espíritos da luz. Porque as pessoas têm uma tendência a dizer que é espírito, todo mundo vai ouvir o que ele vai falar. Gente, nós somos espíritos, eles são espíritos igual a gente, só são desencarnados. Tá? E o espírito que trabalha com o médium, nem sempre ele é mais evoluído do que o médium. O médium, muitas das vezes, é mais evoluído do que ele. O médium é muito mais evoluído do que aquele espírito, mas o espírito está trabalhando com ele. Por quê? É uma oportunidade para o espírito de evoluir com o médium, que é mais evoluído que ele, e o médium também evolui com aquele espírito. Mas ele é menos evoluído, o médium evolui? Evolui com alguém menos evoluído. Até quem é menos evoluído não tem algo a ensinar? Todos não têm algo a ensinar? O mais evoluído também aprende com o menos evoluído. Não é só o menos evoluído que aprende com o mais evoluído, não. Todos crescem juntos. Então, esses benfeitores estavam me mostrando isso, tá? Porque isso está acontecendo muito. Não é só com a casa plataforma de oração. Isso está acontecendo com muitas casas. Muitas. Né? Um falando do outro que é animismo, que é mistificação. O espírito tal não é assim, ele não se manifesta assim. A incorporação ou canalização, ela é anímico-mediúnica. Um pouco do jeito do médium vai na canalização. Se eu tenho um jeito, a Sabrina tem outro, a canalização em mim vai ser de um jeito e a canalização com o Osho em mim vai ser de uma forma. E a canalização com o Osho na Sabrina vai ser de outra forma diferente. Por causa do jeito dela, da parte anímica dela, né? Do jeito dela de ser. Então, gente, eles estão trabalhando nisso muito forte, tá? Eu sei que isso aqui já foi falado na plataforma, mas como me foi mostrado hoje, tá? Tá muito forte isso. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar. Todos, vamos parar com isso. Se der vontade de falar do outro, é melhor não falar, fique em silêncio. Mesmo que você não aceite, é melhor ficar em silêncio. Falar ou escrever, qualquer coisa assim. É melhor ficar em silêncio, entendeu? Eu sei que existem exortações aqui, que os espíritos dão, mas as exortações são necessárias porque a gente percebe como é que está o planeta, né? Como é que estão as pessoas. E aqui não está legal, não está nem um pouco legal, entendeu? Então, eles vão exortar, eles exortam a gente aqui, porque a gente também não está legal. A gente não é nenhum anjo, não, a gente tem um monte de coisa para melhorar. Eu, Sabrina, Sônia, todos nós aqui. Então, a gente é exortado também, tá? Então, esses espíritos das trevas estão trabalhando de uma forma muito inteligente, tá? Que é uma forma imperceptível. Qual é o jeito de acabar com isso? De não cair na deles. O jeito de acabar com isso é o seguinte: quando der vontade de falar do outro irmão de fé, não fala, fique em silêncio. Se foca no seu trabalho, só no seu.
Entendeu? Foca no seu trabalho. Até elogiar é perigoso às vezes, dependendo. Até elogiar às vezes é perigoso. Que já teve espírito canalizado aqui comigo que quis elogiar, eu falei, você vai elogiar, mas você não vai dizer quem é. Porque até elogiar é perigoso. Tá? Então, vamos tomar cuidado. O outro desdobramento que eu tive há 2 dias atrás, foi bem consciente também. Eu vi vários espíritos, com uma roupa branca, comprida, bem branquinha. Eles tinham uma luzinha bonita em volta, assim, clarinha. Não era nada absurdo, não, mas tinha uma luz em volta. Uma roupa bem branquinha. E engraçado, eles tinham asas nas costas, asas brancas. Era asa mesmo, parecia uma asa, só que era bem comprido, era asa mesmo, tá, das costas. Tá? Não quer dizer que eles sejam assim, né? Mas ali naquele momento o meu cérebro físico, eu estou ligado a um corpo físico, ele pode ter interpretado desta forma. Ou eles quiseram se mostrar dessa forma, ou eles plasmaram uma forma desse jeito. Né? Eles tinham asas, e eram muitos, e a gente estava numa região escura, uma região umbralina, né, densa, e eu estava lá, e eu estava lá junto com eles, eles estavam duelando, gente. Gente, era uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, dos da luz contra os das trevas. Batalha mesmo, eles voando assim para lá, para cá, e descendo e pegando e voando. Aí quando acabou tudo, abriu um portal assim gigantesco assim na parte assim, e eles subiram para o portal e foram embora, depois que terminaram o serviço. Ou seja, batalha no plano espiritual em prol do progresso da humanidade, contra aqueles que não estão querendo progresso, porque o tempo deles está acabando. Então está acontecendo essa batalha em prol de todos nós, porque esses espíritos, eles estão usando as mentes de desencarnados, de encarnados. Ó, a Sônia já caiu, eu já caí, que já tentaram botar várias vezes e ainda tentam botar ela contra mim, para ela me irritar, para ela sentir raiva de mim. A Sabrina comigo, eu com ela, eu com a Jaciane comigo, eu com a Cláudia comigo. Eles fazem isso direto. E a gente, várias vezes a gente percebe, né? Aí a gente corta, mas tem vez que percebe, não, gente. E às vezes você está conversando assim, está falando alguma coisa, está divergente, o negócio é divergente, ela está falando de uma forma ou de outra. Aí o que acontece? Quando ela está falando de uma forma ou de outra, eu estou falando, ela, não é isso, você não está me entendendo, você não está alcançando. E aí começa a acontecer o quê? Começa a dar aquela raiva aqui, começa a subir aquele negócio, ainda mais para pessoas que têm temperamento forte, como eu, como ela, que ela também tem temperamento forte, e muito. Aí ferrou. O temperamento sobe, vibração cai, entrou na sintonia. Ele vem na tua mente. Ele já está ali do lado, só esperando tu entrar na mesma faixa vibratória dele. Só esperando. Para intensificar aquilo que tu está sentindo. Porque não é ele que está botando, foi você que sentiu. Ele só vai aumentar. Ele vai botar lenha na fogueira. Vai botar mais lenha na fogueira. Isso daí é direto. Principalmente para pessoas que estão trabalhando para a espiritualidade em prol do progresso, trabalhadores da luz, gente, ainda por cima, gente que se expõe, tá? Como eu, como a Sabrina, como a Sônia, gente que está se expondo, né? Porque a gente está aqui no YouTube, eu sei que um vídeo pode dar 10 mil visualizações, mas o YouTube vai para o mundo inteiro e o vídeo vai ficar lá. Daqui a um ano, os 10 mil visualizações vai estar 30 mil, porque as pessoas continuam vendo. Né? Até mesmo pessoas que não são inscritas. Às vezes um videozinho falou um assunto que alguém gosta e aí fala assim, poxa, achei esse vídeo aqui que fala um negócio que eu gosto a beça, e nem conhece o canal já existe, por exemplo, há 10 anos, mas vem um assunto que o cara gosta, aí o cara conhece o canal daqui a 10 anos, aí ele vê lá o assunto. Então esses trevosos sabem disso, eles não querem, tá? Porque muita gente não tem conhecimento da Casa Plataforma de Oração. Nós só temos, no momento hoje, dia 1º de junho de 2022, nós temos 80 mil inscritos. 80 mil. O que é 80 mil, gente? Na frente dos milhões e milhões e milhões que tem só no Brasil. A população do Brasil. Não é nada. Tem canal no YouTube que eu já vi canal que o cara tinha 20 milhões de inscritos. 20 milhões. E eu nem sabia quem era o cara. Nunca vi o cara na vida. E o cara tinha 20 milhões de inscritos. Aí eu pergunto para vocês, o que é 80 mil? Não é nada, gente. Mas já incomoda eles. Já incomoda, porque se uma pessoa evolui com a mensagem, essa pessoa que evoluiu vai fazer outras 5 evoluir. As outras 5 vai fazer outra mais 5. E vai espalhando.
Aí a humanidade vai progredindo. Muda o padrão vibratório da pessoa, muda o padrão vibratório dos próprios obsessores, dos espíritos que estão em volta da pessoa, que todos nós temos os nossos obsessores, muda o padrão vibratório deles e muda o padrão vibratório do planeta. O que acontece? Eles vão saindo, aí eles saem. Porque só vai ficar quem tiver no padrão daqui. Então, gente, vamos tomar cuidado, porque esse desdobramento que eles fizeram comigo hoje, eu vi as coisas de forma clara. Clara. E eu deitado na cama, eu sentindo o meu corpo deitado na cama, e ao mesmo tempo que eu sentia o meu corpo na cama, eu estava lá. E eles me mostrando tudo. Como é que eles estão trabalhando. E estão trabalhando na mente, gente, de gente boa. Não é gente ruim, não. É gente que faz um trabalho bonito. Tá? Gente que faz trabalhos bonitos aí no YouTube, ou gente que não está no YouTube, mas faz os trabalhos bonitos também, não são muito conhecidos porque não estão na internet, mas fazem trabalhos bonitos. E é gente de boa vontade, gente que realmente faz de coração, faz muito de coração, faz para o progresso mesmo, pessoas que são servidoras mesmo de Deus mesmo, tá? Pessoas respeitosas, pessoas responsáveis, tá? Pessoas boas que ajudam o próximo, entendeu? Que sente amor pelo próximo, mas está caindo nessa por causa de algumas convicções, entendeu? Por causa de algumas interpretações, também por causa do sistema de crenças, por causa da doutrina da religião dela. Entendeu? Espiritualidade, gente, não é doutrina. É muito mais do que isso o negócio. Não é religião, não é interpretações nossas. Tá? Porque hoje eu tenho uma interpretação de certas coisas da espiritualidade. Daqui a 10 anos, 20 anos, ou daqui a 2 encarnações, daqui a 3 encarnações, minha consciência vai ter expandido mais. Então, muita coisa que a gente às vezes defende como verdade hoje, ela vai precisar ser revista, vai precisar de uma revisão. Lá na frente vai precisar de uma revisão. Porque nada é sempre isso aqui, sempre vai mudar, sempre vai expandir mais, expandir. Você vai mudando a forma de pensar, vai mudando. Então a gente não pode brigar com o outro, porque a forma dele de pensar ou de ser usado por Deus, ou de trabalhar com os espíritos é de uma forma que eu nunca vi na vida, que está contra os livros. Em muitas situações, um livro que foi escrito é o ponto de vista do cara que escreveu. Mas está no livro. Nem sempre o livro é a verdade absoluta. Que o cara escreveu ali de acordo com o ponto de vista dele. Ou então a própria espiritualidade psicografou através dele, mas a espiritualidade só podia trazer naquele momento, naquela época, daquela forma. Porque se trouxesse de outra forma, não seria entendido. Então a gente não pode ficar preso àquela forma, porque aquela forma que foi trazida foi de acordo com a época. Daqui a 100 anos, a espiritualidade vai trazer o mesmo assunto, só que de uma forma bem mais expandida. Então a gente tem que ter isso na cabeça para a gente não entrar em fúria, para a gente... mas eu não estou entrando em fúria. Não está entrando em fúria? Será que não está? E outra coisa, mesmo que a pessoa não entre em fúria, mas e a atitude dela com o outro, falando do outro, que não dá, que é impossível, que não pode? Eu vou falar para vocês, mistificar é complicado perante a espiritualidade, cria um karma danado. Mesmo que o cara esteja mistificando mesmo, mas às vezes o cara que está mistificando, ele tem um conhecimento muito grande, que ele estudou muito, e às vezes naquela mistificação ele está falando um monte de verdade. Naquela mistificação. Está errado? Está errado mistificar, está enganando. Mas às vezes na mistificação o cara está falando um monte de coisa real. Aí Deus usa aquilo, o cara está mistificando, enganando os outros, mas está trazendo um monte de verdade. O que Deus vai fazer? Ele vai usar aquilo ali. Ou seja, vai usar uma coisa errada, o mal, para fazer o bem. E a gente tem que sempre lembrar o seguinte, o cara que está mistificando, ele é filho de quem? De Deus. O cara que está assassinando, o cara que está roubando, ele é filho de quem? De Deus. A gente não, e Deus ama ele?
mesmo ele sendo assassino, mesmo ele sendo um serial killer, mesmo mistificando, Deus ama mais você do que ele? Não, ele ama da mesma forma. Você que está no caminho do bem e o outro que está no caminho do mal. É a mesma forma. Ele ama do mesmo jeito. Ele não ama mais um do que o outro. Se você está se ligando a Deus, se você está em conexão com Ele, está se unindo a Ele, você tomar uma atitude de desamor, tu não está ligado a Ele. Tu não está ligado a Ele. Então, aquele cara que está mistificando, aquele cara que está roubando, aquele cara que está assassinando, ele está no momento dele. O momento dele é aquele. Vai ficar assim por toda a eternidade? Não. Não vai. Então, a gente não pode atacar ele. Ou não pode falar dele de uma forma amorosa, mas está falando mal dele. Não, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que ir lá e tentar ajudar ele. E tomar cuidado como você vai ajudar. Porque vai falar assim, não, eu estou gravando um vídeo aqui para falar dele, mas eu estou ajudando. Tá, não. Você está falando mal dele. E aí esses espíritos das trevas vai e te pega, mesmo você sendo um servidor da luz. Mesmo você sendo um servidor da luz. Chico Xavier era atacado pra caramba. Muito atacado. Ele não atacava os outros. Ele não atacava, ele ficava caladinho. Porque também ele tinha a missão dele. Ele não veio para incorporar um monte de Exu para dar esporro nas pessoas. Ele veio com outra missão. O problema é que eu vim com uma missão de exortação. Então é uma missão árdua, é uma missão difícil. Porque as pessoas não querem ouvir o que precisam ouvir. Elas não querem. E quem veio com uma missão, uma das missões de falar a verdade, mostrar a sombra da pessoa, é uma missão árdua. Por quê? Porque quando você mostra a sombra da pessoa, dificilmente a pessoa vai falar assim, pô, realmente tem esse problema aí, eu vou ter que melhorar. Tem muita gente que faz isso, admite mesmo, mas tem gente que naquele momento ali o cara fica furioso, que é o ego do cara, porque ele sabe que ele tem aquele problema, mas aí ele não quer aceitar. E aí quando ele fica assim, vai para quem? A energia. Vai para quem foi um instrumento da espiritualidade para falar a verdade. São as consequências inevitáveis de quem entra nisso. Não tem como fugir disso. São consequências inevitáveis. Então, esses espíritos das trevas, eles estão usando isso. Eles estão usando gente boa. Não é gente ruim, não. A gente ruim já está na mão deles. Já está na mão deles, já. Eles estão usando gente boa, que está entrando em sintonia por causa de algumas coisinhas. Mesmo que a sintonia do cara seja muito maior em relação ao bem. Vamos supor que 90% da sintonia do cara é na luz, mas 10%, às vezes ele entra naqueles 10% que sintonia com as trevas. Ele vai ser usado 90% pela luz e 10% pelas trevas. É como se ele estivesse servindo a dois senhores. Ele está servindo muito mais a Deus do que o diabo, mas está servindo o diabo. 10% só, mas está servindo. Está servindo. 1%, 99% para Deus e 1% para o mal. 1% ele está servindo o mal, ele está servindo dois senhores. Então a gente tem que botar a cabeça para raciocinar um pouquinho, porque o negócio não está legal não, né? E os espíritos das trevas estão brincando, estão deitando e rolando. Deitando e rolando, deitando e rolando. Entendeu? Então, eles me mostraram isso, eu fiquei preocupado. Fiquei com medo de esquecer. Aí eu fiquei pensando no desdobramento o tempo todo, para não esquecer, porque às vezes a gente esquece o desdobramento. Aí eu fiquei pensando no desdobramento o tempo todo. Eu falei, cara, eu vou ficar pensando em desdobramento. Vou lá para a plataforma dirigir no carro pensando no desdobramento, porque eu não posso esquecer. A Sabina me ligou, eu comecei a contar o desdobramento para ela no carro, para não esquecer, para chegar aqui e falar. E eu falei, cara, o negócio está muito feio, porque eles me mostraram gente boa, muita gente boa, não é pouco não, não é 1 ou 2 ou 3 não, é muita gente boa, conhecida e que não é conhecida, muita gente boa que está caindo na trama moleza. Quando o certo ela está unido. Tu já pensou se todos os espíritas, todos os umbandistas, todos os evangélicos, todo mundo se unisse, assim, todo mundo se abraçasse, ninguém atacasse ninguém falasse que o outro é impossível, que está fazendo, mas unisse mesmo, assim, mesmo que as opiniões sejam totalmente divergentes, mas se unisse, assim, todo mundo se amando e se respeitando. Se isso acontecesse, caraca, o processo de regeneração ia muito mais rápido.
Muito mais, muito mais. Muito mais. Já pensou se todos os canais do YouTube que falam de espiritualidade, todo mundo se unisse? Sei lá, marcasse um encontro assim, fulano do canal tal, outro fulano do canal tal, outro fulano do outro canal lá de espiritualidade, outro fulano evangélico, outro espírito, outro umbandista, outro universalista, todo mundo marcasse assim, quando desce. Eu sei que não dá para todo mundo fazer, mas sei lá, dá um jeito de ir alguns de 20 e, sei lá, 5. Todo mundo se unir, gravar uns vídeos assim, todo mundo junto, assim, em prol do progresso, assim, todo mundo se respeitando. E aqueles que tiveram desavenças, fazendo as pazes. Aqueles que atacaram um ao outro, fazendo as pazes. Deixa disso, a gente errou, vamos lá, vamos se unir aqui. Já pensou se fizesse isso? Cara, como é que Mago Negro ia ficar? Como é que o Mago Negro ia ficar? O Mago Negro ia ficar, ó. Eles iam ficar loucos. Eles iam ficar loucos. Então vamos fazer isso, gente. Estamos esperando o quê? Vamos entrar em contato um com o outro. Vamos gravar vídeo todo mundo junto. Vamos entrar em contato um com o outro. Ó, eu não guardo rancor de ninguém que me atacou. Eu tô aqui, eu já perdoei, já faz milênios que eu perdoei já. Eu não ligo pra nada. Fiquei chateado quando já me atacaram, mas isso é normal. A gente está num corpo físico, a gente corre sangue nas nossas veias. Na hora, assim, a gente fica triste, né? Mas nunca senti ódio de ninguém. Eu só fiquei espantado, né? Porque eu não sabia que esse meio estava assim, que eu não era desse meio. Eu até falei assim, caraca, tá assim? Aí me falaram, tá assim. Eu falei, pô, agora eu entendi por que me chamaram, me usaram para falar certas coisas. Porque eu não sabia que estava assim. Então já pensou se todo mundo se une e para com isso? Não ia ser legal? Ia ser mais do que legal, né? Quando, tipo, como os gaúchos falam, né? Ia ser trilegal. É isso, gente. Então vamos quebrar isso aí. Não vamos deixar esses caras terem êxito no planejamento deles, não. Esses trevosos, não. Eles vão ficar furiosos comigo agora. Furiosos que eu tô falando são os trevosos. Mas essa é a ideia, não estou falando da boca para fora, não. Estou falando de sinceridade, estou falando sincero. Todo mundo, sei lá, vamos entrar em contato, vamos todo mundo se unir, gravar vídeo todo mundo junto. Vai dar assim de gente, ó. Principalmente entre aqueles que tiveram desavença. E se gravar um vídeo junto, aqueles que tiveram desavença, fazendo as pazes, hein? Fazendo as pazes, já pensou? Ia dar não sei quantas milhões de visualizações. Ia alcançar um monte de gente. E daí ia acabar com a energia negativa que ficou, porque a energia negativa fica, tá, gente? E cria ligações entre uns e outros. Aí ia desfazer aquela ligação. Acabou a ligação negativa, acabou a energia, dissipa a energia. Tá botando amor, dissipa logo aquela coisa ruim. O amor dissipa tudo. Entendeu? Pode falar, Sabrina. Como o Pedro tocou nesse assunto, e ele tocou no assunto de fazer as pazes, hoje eu acompanho, eu estou inscrita, eu acompanho o canal do Gladson Leite. E hoje eu assisti o vídeo, acho que foi o último, né? Que ele gravou. E antes desse eu tinha assistido um que ele estava falando sobre os orixás e estava me ajudando bastante, né? Como você usar a energia dos orixás na reunião, né? Deu bastante dicas lá, informações muito importantes. E depois eu assisti esse outro. Quando no finalzinho, né? Porque até no outro vídeo eu fiquei até um pouquinho preocupada de falar, porque eu não sabia se eu podia falar ou não. E aí no finalzinho do vídeo, quando ele falou da situação, que foi que eu não quis entrar muito em detalhes, que eu falei no outro vídeo, então foi através do canal deles, através do grupo deles, né, do grupo de apometria, qual ele faz parte, em que eu recebi ajuda, né, sem saber, mas eu recebi essa ajuda, que Deus é maravilhoso naquilo que Ele faz. E
O espírito já estava me acompanhando já durante muitas vidas, que nem eu mesma sabia. E nem eu mesma sabia o que eu tinha feito para ele, né? Fiquei sabendo, até foi quando ele descreveu ali no vídeo, que até o Wagner teve o cuidado de me falar. Ele teve todo um cuidado de me passar a informação depois que ele viu que eu estava bem, né? Que foi que eu falei para ele, eu disse assim, Wagner, esse processo Pedro passou naquela semana um período, né, cuidando da parte física dele, da parte também energética. Rapidinho, Sabrina, tem quanto tempo de vídeo aí, Juliana? Então já era. Porque quando der 33, tem que apertar o stop e depois ir, porque tá dando um delay, a voz tá indo e tá dando um delay nos vídeos, na hora da troca. Não, agora já foi. Beijo. Então, aí Depois a gente resolve. Vou contar assim para vocês entenderem, gente, como a espiritualidade, como Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. O Pedro, ele ganhou um tratamento para fazer, e foi interessante que a gente tinha, até para as pessoas entenderem, foi interessante que assim, naquela semana que nós fizemos que o Pedro fez o tratamento, a gente ia fazer depois, porque estava tendo muitas comemorações de aniversário para a gente ir. Mas aí a gente recebeu a direção que não, tinha que ser feito naquela semana. Tinha que ser feito naquela semana. E eu também, naquela mesma semana, eu recebi a direção que eu tinha que estar junto com ele. Que eu tinha que não era para eu ir trabalhar, que eu tinha que estar junto com ele. E assim eu fiz. Então, como eu sabia que ele precisava de mim naquele momento, que ele ia passar, e assim, o médico me explicou, o menino, né, que forneceu o tratamento para ele, me explicou tudo o que ia acontecer. Então, eu preparei toda a alimentação dele, acompanhei ele na alimentação dele também, fiz toda uma alimentação e procurei ficar com a minha vibração mais elevada possível. Eu procurei naquela semana estar bem para ajudá-lo. Então, naquela semana, não estava vindo pensamentos, não estava vindo... eu estava muito bem, eu estava com, sabe, a minha vibração muito elevada, e meditação, e leitura, e tudo para ajudá-lo. E naquela mesma semana, o Wagner vem dos Estados Unidos e foi ao encontro. Primeiramente, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, ele foi para São Paulo para estar com o Gladson. E lá aconteceu todo, né, o resgate com esses espíritos. Foi mostrada toda a trama, a qual o Gladson falou, explicou. E esse espírito foi resgatado. Aí passou domingo, segunda. Quando foi, Wagner chega no domingo aqui, à noite, depois da reunião, passou segunda. Quando foi na terça-feira de manhã, eu acordei sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo. E eu não sabia o que era. Eu estava me sentindo, sabe, como se estivesse livre, como se estivesse enxergando as coisas com mais definição, como se uma neblina estivesse na minha frente e tivesse clareado e eu estivesse enxergando a estrada melhor. Eu estava sentindo que eu estava diferente, sentindo uma leveza, e aí eu ainda falei assim para o Pedro, não foi só você que passou por esse tratamento, eu passei por esse tratamento junto com você também, mas sem saber ainda do que tinha acontecido, né? E quando foi, não lembro se foi na quarta ou se foi na quinta, aí o Wagner conversou comigo, nós fomos tomar um café
E aí ele me explicou tudo o que tinha acontecido, porque eu tinha feito esse comentário, porque primeiramente ele me perguntou como é que eu estava me sentindo, como eu estava, né, do jeitinho dele, cuidadoso, né, e aí eu comecei a falar para ele, aí contei esse episódio, aí foi quando ele viu que eu estava bem, ele viu que realmente eu já estava começando a ter os efeitos do resgate desse irmão, e ele precisava me orientar para o que estava por vir, depois por um outro processo que eu teria que passar ainda, porque, como ele me explicou, né, foi que ele, até mesmo todos, o Gladson, a equipe dele, preocupados comigo, como é que, depois do resgate desse irmão, né, que ficaria ainda por um tempo os comandos, e a questão também, porque foram milênios ali, né, durante muito tempo naquela obsessão, então é como se é tipo a pessoa que tá que se droga, que você tira a droga, ela entra no processo de abstinência. Quando você sofre um processo de obsessão durante muitos anos, mesmo que você tire o obsessor e até mesmo você desfaça o comando hipnótico e você tire até mesmo os aparelhos parasitas que ele coloca no seu duplo etérico, no seu perispírito, você remova esses aparelhos, a pessoa que sofreu obsessão vai levar um tempo para ela se curar daquilo. Por isso que tem todo um procedimento para ajudar essa pessoa. Pode ser até que ela tenha que ter um tratamento psicológico, um psicólogo, entendeu? Para poder ela ir voltando aos poucos ao normal, entendeu? Mesmo tirando os aparelhos, mesmo tirando o obsessor. É importante que ela passe por passes magnéticos, tá? Porque o aparelho parasita, apesar de ele ter sido desligado e removido, ele solta outros milhares de microaparelículos que se ligam a toda a sua corrente sanguínea e fica rodando na tua corrente sanguínea e continua fazendo efeito o negócio. Então, o passe magnético de alguém que tem uma ascendência moral, alguma pessoa que está moralmente elevado, esse passe magnético é como se eles queimassem todos esses microaparelículos que tivessem na corrente sanguínea. Tá? Mas a pessoa vai ter que também passar por uma reprogramação da mente e das emoções. Então, isso leva um certo tempo. Então, a pessoa vai sentir aquela abstinência da obsessão. Então, ela pode ter quedas, ela pode chorar, ficar triste de vez em quando, depois volta ao normal. Então, isso vai levar um tempo, entendeu? Inclusive, até eu tive esse passe com o Wagner. O Wagner, ele alinhou os meus chakras, né? Ele me ajudou, ele viu quais eram os chakras que estavam precisando de tratamento, e ali ele me ajudou e me recomendou que eu passasse, né, por esse passe, fez várias recomendações, e realmente, quando foi isso que o Pedro falou, no domingo eu fiz a palestra. Depois que eu terminei de fazer a palestra, eu comecei a sentir energias, comecei a sentir várias energias. Eu tive que sair daqui, eu sentei lá no sofá, até a Dani que veio, porque eu estava me tremendo toda, estava começando a ter uma tremedeira, e comecei não entendendo o que estava acontecendo, e comecei a chorar, e a chorar muito. E muito, não consegui parar de chorar. Aí foi que a Dani chamou o Wagner ainda estava aqui, a Dani chamou o Wagner, e ele me ajudou naquele momento, me deu todas as orientações antes dele ir embora, me explicou tudo, de que forma que eu deveria proceder, o que eu deveria fazer quando esses momentos acontecessem. E realmente a sensação é como se você sentisse, é tipo uma crise mesmo de abstinência. Eu não sei como é que é, porque eu nunca tive, mas o que eu senti foi agonia, foi inquietação, e principalmente a agonia, né? Um sofrimento de algo que você não sabe o que é, você está chorando, sofrimento de algo que você não entende por que você está sofrendo. Então, foi essas sensações que eu tive.
e respirei, né? E sempre quando vem, eu sempre faço exercício de respiração, que ele me ensinou a fazer para não me entregar àquela situação, não deixar aquilo me dominar, não deixar aquilo tomar conta. Então, assim, de uma certa forma está até sendo importante eu estar passando por isso, está, porque agora eu sei como é. Eu sei como é. E a gente só entende às vezes uma informação, algo que a gente lê, quando você passa pela situação. Então eu via tanto e eu não conseguia, apesar de imaginar, de pensar o quanto que seria sofrido para a pessoa. Então agora eu sei. Agora eu sei. E como eu falei, Deus é perfeito, porque E Deus vai trabalhar para todos ficarem unidos. Né? Uma trama das trevas. Há uma trama das trevas para causar essa separação entre muitos, essa divisão, né, entre muitos lugares, né? E Deus revelou isso, Deus trouxe isso, mostrou isso, está nos mostrando isso, para que a gente possa fazer diferente. E como eu falei, eu agradeço primeiramente a Deus, minha gratidão é primeiramente a Deus, pela infinita misericórdia e amor dele, porque através da escolha que eu fiz de estar nesse trabalho, da escolha que o Pedro fez, da escolha que a Sônia fez, a escolha que todos nós fizemos, isso aconteceu comigo. Esse irmão pôde ser resgatado e assistido, porque é um irmão, assim como também, né, o Gladson relatou, eu também recebi essa bênção, essa graça, como uma forma de quitar esse débito. E gratidão pelos irmãos espirituais, por todos que estão sempre ao nosso redor, nos assistindo, nos ajudando. E gratidão pela equipe apométrica do Gladson Leite. A equipe, ele falou o nome, mas eu não gravei. Que a equipe dele tem um nome, só que eu não gravei, não prestei atenção no nome na hora. Mas eu até fiquei feliz, assim, na hora que ele estava falando que tinha uma irmã no grupo dele que tem um carinho muito grande por mim. Eu não a conheço, mas a Jaz está falando aqui que acha que o nome dela é Mônica. É Ceoriente. Ceoriente, que é o grupo apométrico a qual o Gladson Leite faz parte. E ele também enfrentou a mesma luta que nós estamos enfrentando agora. Enfrentou a luta, né, de quase o trabalho dele acabar também, a equipe, todos, mas Deus é maravilhoso, porque ele tem um trabalho, a equipe dele tem um trabalho muito bonito para realizar. Foram chamados por Deus para fazer um trabalho muito bonito. E assim, eu espero, eu e a Casa Plataforma de Oração, todos nós esperamos que isso aconteça com todos. Que todos possam abrir os seus olhos e enxergar que, primeiramente, nós não somos perfeitos, erramos. E, segundo, entender que, como Jesus falou, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Eu não tenho que lutar contra um irmão. A nossa luta é muito maior do que a gente pensa e imagina. E se nós não estivermos unidos, nós vamos cair. Verdade. Então, o Gladson, ele falou que em agosto
ele estará vindo aqui para o Rio de Janeiro, para o curso que ele vai fazer. E através do Wagner, que o Wagner que foi o intermediário, foi o emissário de Deus, mensageiro de Deus, que Deus enviou para estar usando como instrumento para que toda essa manipulação fosse revelada e todo esse mover fosse feito, para que haja essa união entre todos, porque nós temos que estar lutando por um único propósito e não uns contra os outros. Nós temos que estar lutando por um único propósito, que é o da luz, que é o propósito do Cordeiro, que é o propósito de Jesus. E nós não estamos fazendo isso. Estamos lutando contra esse propósito. Por mais que a gente ache que esteja, não estamos, estou do lado do Cordeiro. Mas às vezes, sem perceber, nas nossas atitudes ou naquilo que a gente fala, a gente acaba sem percebendo e contra o propósito do Cordeiro e alimentando, dando força para as trevas, para eles. Só que Deus é mais. Então Deus está agindo, está mostrando o que é certo através da Casa Plataforma de Oração e através da equipe apométrica Se Oriente, a qual Gladson Pinheiro faz parte. Gladson Leite. Perdão, Gladson Leite. Desculpa, Gladson. Então, gente, eu queria falar isso, eu já queria ter falado já no outro vídeo, mas eu não sabia se podia, mas como o Gladson mesmo já tomou a frente e ele mesmo já falou, então eu me senti livre para também estar expressando aqui a minha opinião e falando em nome da Casa Plataforma de Oração, falando em nome de todos nós, e gratidão pelo Se Oriente, por todos os irmãos, e espero, estou aqui ansiosa, né, pela vinda desse irmão, da família dele, para pessoalmente poder dar um abraço nele, eu, Pedro, a Sônia, todos nós, cada um de nós, aqui, cada um aqui, dar um abraço nele e na sua família. E é isso que eu queria falar. É isso aí, o propósito é todos estarem unidos e se amando, se respeitando e se dando bem, porque só desse jeito, gente, só desse jeito que isso aqui vai ser fraterno, só desse jeito. Só na união, independente das diferenças, das convicções, das opiniões serem diferentes. Nós temos que entender que cada um é um espírito, cada um tem um jeito de pensar, e nós temos que respeitar a forma do outro irmão pensar, né? E todos estarem unidos, muito unidos, gente. É um momento de estar muito, muito unido mesmo, porque nós mesmos não temos ideia do que é essa encarnação que nós estamos. É uma encarnação, assim, vamos dizer, de ouro. É uma encarnação crucial, é uma encarnação definitiva, assim, que vai definir muita coisa. É uma encarnação que vai definir se a gente continua aqui ou se a gente vai embora. Entendeu? Então a hora de começar a trabalhar para mudar é ontem, né? Hoje não, é ontem. Para mudar para melhor. Tá? E admitir mesmo o que a gente tem de errado, não ficar com raiva quando alguém fala que irmão, você está com esse defeito aqui, a gente ficar com raiva da pessoa. Não, isso é ego, a gente tem que falar, poxa, deixa eu ver aqui. Às vezes a pessoa pode estar equivocada mesmo, mas muitas vezes a pessoa está certa. E a gente fala assim, poxa, tá ruim mesmo, eu tenho que parar com isso. E a gente ir parando, que cada coisa que a gente vai melhorando, vocês não têm ideia do salto que a gente vai dando, bum, bum, vai dando um salto, a gente não imagina, a gente às vezes queima umas 2, 3 encarnações numa coisinha que a gente mudou, que a gente achou que era bobeira, mas são coisinhas que lá atrás causou muitos danos,
entendeu? Há séculos atrás, em outras encarnações, um temperamentozinho forte que a gente tem, uma falta de paciência, pode ter sido o motivo da gente sacar uma espada e enfiar no outro, por causa de uma falta de paciência, entendeu? Hoje a gente não faz isso, mas lá atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, o cara tirava a tua paciência, tu arrancava a espada e dava no cara, entendeu? Então a gente tem que se ligar nisso, entendeu? Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui. Muito obrigado.